Coloquei, tá? Tá gravando. Então, vamos lá. Agora todo mundo tem que dar uma aprovação, não é uma coisa assim? São todos muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrega legal, mas uma experiência fora do Brasil, tá? A gente vai iniciar um bate-papo com a Adriana Foger, e eu vou falar um pouquinho da HAMO, né, que é o grupo de apoio do município de Osasco. A gente ainda está com as palestras e lives, tá? Não estamos ainda com um grupo presencial, mas se Deus quiser, em breve, quando tudo isso passar, a gente vai fazer. Se possível, vou pedir para vocês abrirem a câmera, mas fechar o microfone, tá? O evento vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado no YouTube. As perguntas, por favor, se vocês tiverem, coloquem no chat, tá? Que eu vou vendo aqui, vou passando para a Adriana. E se der tempo, a gente abre o microfone e vocês mesmos perguntam, tá bom? No final, vai ser enviada uma pesquisa de satisfação para todo mundo, tá? Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada por esse tempo, dar esse tempo para nós, tá? E pode começar. Boa noite, Érica. Eu que agradeço a chance, né, de estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre adoção, que quem me conhece sabe que falou em adoção, eu estou querendo conversar, eu já estou querendo entender como é que foi o processo da pessoa, ou falar como é que foi o meu. Não que eu fique falando que a adoção é para todo mundo, não é isso, mas eu gosto do assunto, e acho que é um papel de quem já adotou, fazer essa questão, assim, quebrar esse tabu, né, da adoção, que muita gente não entende, né, o que envolve o processo. Mas, enfim, vou falar um pouquinho de mim bem rapidinho e já começo a falar sobre como é que foi a nossa experiência de adoção com entrega legal. Então, meu nome é Adriana Foger, eu tenho 47 anos, cresci e morei até os 30 em Osasco, então, por isso que a gente estava falando aí de onde que cada um mora. Tenho um filho que chegou a mim através da adoção, ele tem 6 anos hoje, ele chegou desde o seu primeiro dia de vida, eu já tenho ele comigo, com meu marido. Nós moramos, ele nasceu no Canadá, né, nós moramos lá por 10 anos, e agora estamos em Portugal, há um pouquinho mais de 2 anos. Então, falando um pouquinho da adoção, deixa eu voltar um pouquinho, por que eu falei a minha idade, né? Falei a minha idade porque eu acho que idade é uma coisa muito importante quando a gente está pensando em adotar, né? Porque a gente tem essa coisa do marco, né? Até os 35, tá bom, até os 35 eu posso adotar ainda, eu sinto que eu mereço, né? Eu sinto que eu ainda sou jovem, ou eu não estou sendo egoísta, né? Eu não vou ser a avó do meu filho, né? E eu passei por tudo isso, que provavelmente vocês já passaram ou estão passando, ou vão passar, né? Então a gente fica, não, mas agora é só até, eu lembro de eu falando, não, 40 não, 40 é a avó, né, gente? E não posso fazer isso com o meu filho. Mas eu digo uma coisa, o Lucas chegou para a gente quando eu já tinha 41. E eu acho que assim, quando tem que ser, tem que ser. E eu acho que é difícil a gente pôr um marco assim, ó, é até essa data, porque tudo envolve tanta coisa, né? Envolve a nossa saúde, a nossa disposição, envolve o quanto a gente vai viver mesmo, né? Tem gente que morre com 30 anos, com 20 anos, como é que a gente vai saber o quanto a gente vai viver para conseguir cuidar da nossa criança, né? Então, acho que a gente tem que ouvir o coração quando se trata de a nossa idade em relação à adoção. Por isso que eu quis falar a idade, tá? Então, falando da adoção, como foi o nosso processo, o processo, lá no Canadá existe a agência de adoção, que é uma entidade sem fins lucrativos,
tem como se fosse lá onde eu morava, em Vancouver, eram 3 no estado todo, que a província toda tinham 3 agências de adoção. E uma, inclusive, era bem pertinho da minha casa, eu conseguia ir a pé lá. O que acontece? Essa agência, ela te ajuda, ela pode te ajudar na adoção por 3 maneiras. Uma delas é a adoção doméstica, né, que é a local, que é o que nós fizemos, que é uma adoção dentro da sua província, dentro do seu estado. E é através da mãe biológica que escolhe os pais adotivos. Então não existe fila. Você pode estar anos na espera e nunca ser escolhido, ou você pode estar um dia habilitado e ser escolhido, porque é a mãe biológica que escolhe. Esse é o processo doméstico, ou local. Aí tem o processo internacional, que o Canadá já teve participação com o Brasil, já teve trabalhos de adoção no Brasil, mas nunca vingou uma adoção no Brasil, para ver como que o processo no Brasil é lento e é cheio de burocracia, enfim, eles nunca conseguiram adotar no Brasil. Mas eles têm adoção na África, no Japão, nos Estados Unidos, na China, e aí cada país, no Vietnã, enfim, em muitos países. E nós escolhemos a adoção local, porque não é para o preço, porque envolve um custo, né? Então, assim, uma adoção no Japão é $50.000, e ainda você tem que ficar viajando muitas vezes. A adoção na China eram muitos anos de espera, porque aí a internacional é fila de espera, tá? A adoção na Índia, existe restrições. Quem é indiano, ou o pai ou a mãe tem que ter descendência indiana. Tem que ter ascendência indiana, né? Tem que ser descendente de indiano. Então, tinha essas regrinhas. Aí nós acabamos escolhendo primeiro a gente queria realmente o Brasil, mas aí o Brasil não fazia. E a gente não queria voltar para morar no Brasil por questões pessoais, e a gente falou, não, então vamos fazer o local. Tá, então, e aí a terceira opção que eu ia falar para vocês que a agência pode fazer é a adoção, que ela envolve as crianças que já são maiores, que estão no país, mas que por algum motivo foram tiradas dos pais biológicos. E aí eles chamam lá de Ministério da Criança. Então é a agência de adoção fazendo a ponte entre você e o Ministério da Criança. Esse tipo de trabalho não tem custo para o pai, para a mãe adotiva. Os outros 2 que eu falei, o internacional e o nacional, tem custo. Então, falando em custo, eu acho que eu paguei mais ou menos uns $20.000 canadenses, né? Eu acho que foi mais ou menos isso no total, porque cada parte do processo tem um valor específico. E, de novo, não tem a agência não tem lucro nenhum com isso, é tudo os pais adotivos pagam pelo processo todo mesmo, pela parte burocrática, a parte de os documentos, a assistência à mãe biológica, porque para a mãe biológica é tudo sem custo, né. Então, que mais? Como que funciona a escolha? Já falei, né, então, o local, que foi o que eu escolhi, eu e meu marido escolhemos, não tem fila, a mãe biológica escolhe. Como que ela escolhe? Ela escolhe baseada num book que ela vê dos pais adotivos, né, dos futuros pais adotivos. Então, esse processo, no início, nós levamos meses fazendo o nosso book, né, porque você está ali, é você se vendendo, né, você se oferecendo para a mãe biológica. Então, você põe as fotos, você escreve um pouco, e também tem todo o processo da assistente social, né, ela tem as reuniões que eu acredito que vocês já passaram ou vão passar por elas, né, tem uma das reuniões que é na casa, ela vai lá entender se tem condições da criança morar ali, faz todo aqueles questionários, né, para ver se a gente tem condições mentais, né, psicológicas e emocionais de criar uma criança, né. Então, acho que essa parte é muito parecida com o Brasil. O que difere é que não existe a fila no processo que eu fiz. E também já existe essa questão da entrega legal,
né? Que é a mãe biológica decidindo colocar a criança para adoção, né? E também como é que funciona isso? A mãe, os tipos de escolhas que nós podemos fazer, né? Então, pode ser uma adoção aberta e uma adoção fechada. A aberta, a mãe, os pais adotivos e a mãe biológica, eles se conhecem e se encontram e tomam um café, e tem relatos lá de de pais adotivos que quase que adotaram a mãe biológica também, porque ela era muito jovem e acabou que ficou meio parte da família no final das contas. Então tem esse tipo de relacionamento, bem aberto. E tem aqueles que não querem contato nenhum, né? E tudo isso a gente coloca nas preferências. Eu e o meu marido, a gente colocou que deixaria a critério da mãe biológica. A gente estava feliz com a gente preferia aberta, mas a gente estava feliz se ela não quisesse fazer a adoção aberta. Porque é assim, né, gente, quando a gente começa um processo de adoção, tem tanta coisa que eu, pelo menos, não sabia e fui aprendendo ao longo do caminho, né. Então, assim, aquela coisa de: "Ai, eu não quero conhecer a mãe biológica, porque, ai, depois ela vai querer roubar a criança de mim", ou, né, que a família falava para mim: "Não conhece não, porque vai que depois ela muda de ideia, né, ou vai que isso, ou vai que aquilo". E aí, ao longo do processo, a gente vai vendo que o impor assim, onde a gente quer dar o foco é na criança, é no filho. E o que que é o melhor para o filho? É nunca ver essa mãe biológica, nunca saber dela ou, de repente, até encontrá-la de vez em quando. Aí você vai cedendo, vai falando: "Ah não, tá, então eu quero aberta". Então, a gente vai sendo educado, porque tem coisas que, quando a gente casa, a gente não para para pensar nisso, né. Olha, se a gente for adotar, então, você quer criança desse tipo ou daquele tipo? Aí no Brasil escolhe sexo, né. No Canadá você não pode escolher o sexo da criança. E também eles não recomendam que escolha a etnia. Então você não fala assim: "Ah, eu quero amarelo, eu quero azul, eu quero verde, eu quero preto, eu quero", não escolhe, né, você não a gente nem sexo. A gente pode escolher, assim: "Olha, eu não quero que tenha uma doença séria, eu não quero que a mãe, eh, tenha, seja viciada ou seja alguma coisa muito grave, eu não se ela, né, o quanto a gente tolera de bebida alcoólica na mãe, esse tipo de coisa. É claro também que a mãe, ela vai falar o que ela quiser, e a assistente social vai saber interpretar se aquilo é verdade ou não, ou enfim, talvez nem saiba, né, o que que é realmente a verdade, mas a gente acredita, a gente confia no que a mãe biológica fala, não é. Então, eh, então foi assim conosco, a gente, no final das contas, quando a mãe biológica apareceu na nossa vida, ela quis a maneira fechada, a adoção fechada, então nós nunca conhecemos, acabamos que não conhecemos a mãe, biológica, e tudo é muito feito de um jeito que você não sabe nem o nome da pessoa, a gente não sabe nem o sobrenome dela, a gente sabe o nome, que é Louise, mas até na maternidade eles tiram o nome da mãe, de toda a papelada, do berço, não tem nada ali, você não vê, né. Eu fiquei sabendo o nome dela, que eu nem lembro mais agora, mas eu tenho anotado em algum lugar, eu tenho, porque alguma enfermeira deixou alguma coisa ali que eu percebi, mas não pode, né. Mas enfim, aí quando a criança tiver 18 anos, ele tem o direito de saber e conhecer a mãe biológica se ele quiser. Então o Lucas pode fazer isso, mas até então não. Agora ele não pode e eu não posso, porque foi a decisão dela. O máximo que nós fazemos todo ano eu mando fotos do Lucas, eu mando uma cartinha para ela, quando ela pede, de como ele tá, como tá o desenvolvimento dele, e isso ela pede de tempo em tempo. Que mais que eu posso falar para vocês? Adriana, Oi, diga. ela e como que ela entra em contato?
Assim, Através da agência, sempre agência. tá. Então, ela fala com a agência tem assistente social deles, né, a coordenadora ou assistente social, geralmente um assistente social, que manda um e-mail para mim, ou que me liga, enfim, é sempre pela agência. Então, nós nunca nos falamos. Então, quando eu mando presentinho de Natal para ela, uma coisinha, um miminho só para agradecer, porque, gente, a mãe biológica é um anjo na nossa vida. É um anjo que caiu do céu. Então, eu tenho a gratidão eterna pela Luíse. É sempre pela agência, então a gente não tem contato. Porque ela quis assim, senão nós iríamos nos conhecer, marcar um café. Lógico que eu não ia chamar ela para ir na minha casa, né? Mas a gente ia se encontrar num lugar neutro e um lugar que ela não sabe o meu sobrenome também. Tem essa questão também que eu fico protegida nesse aspecto, né? Ela sabe o meu primeiro nome. Que mais que eu posso falar para vocês? O suporte da agência, então, eu acredito que seja muito parecido com o que vocês têm aí, que tem assistente social, tem os cursos que eles oferecem, tem os painéis, né, era muito rico isso, ouvir sobre os pais adotivos, falando como que foi a experiência deles, ouvindo as mães biológicas, as que concordavam em participar, iam e falavam como foi a experiência delas. É muito rico isso, muito rico. Tem o advogado, né? Lógico que tudo isso tem aquele custo que eu falei para vocês, mas tudo isso está dentro do pacote adoção que nós fizemos. E até hoje eu tenho contato com a agência, né? Então, assim, a nossa história foi isso. Nós levamos mais ou menos uns 3 anos entre o processo de começar as entrevistas, montar o nosso book, ficar habilitado ali na fila não, né, na escolha, na espera, e até o momento que nós fomos escolhidos, teve mais ou menos, quase uns 3 anos, tanto que lá no final, o Lucas nasceu em novembro. Naquele ano, quando foi setembro, agosto, setembro, eu falei assim para o meu marido: a gente não renova esse ano, porque eu estou cansada de esperar, já deu para mim. A gente vai seguir a vida, não é para ser, não era para ser. E é interessante, porque quando realmente eu falei: eu aceito, não é para ter criança na minha vida, o que eu quero é ser feliz, gente, vamos seguir em frente. A gente foi escolhido em setembro. E aí então, aí também tem isso, nós fomos escolhidos, porque a mãe biológica, ela pode decidir colocar a criança para adoção quando ela descobre que ela está grávida, ou em qualquer momento da gestação, ou até depois que a criança nasce, né. No nosso caso, ela decidiu logo no começo, e ela ficou nesse tempo de escolha, né, de que família que ela ia escolher e tal. Nesse tempo, a gente não é contactado, a gente só é contactado quando ela realmente fala: "É com essa família que eu quero". E aí nós fomos contactados 2 meses antes, quase 3 meses antes do Lucas nascer. E aí a gente ficava nessa espera, né, sempre com informação da agência, nunca dela, porque ela escolheu fechado, né, o bebê não estava nascendo, o bebê atrasou para nascer, né, tinha a data certa, mas ele atrasou, e aí, era sempre a agência que eu falava: "E aí, o que está acontecendo?", né. Então, teve tudo isso com a gente. Que mais que eu ia falar? O dia que ele nasceu, eu tive um momentinho de pânico, né, eles ligaram para nós, avisando que já estava em processo de dilatação e tal, que ia nascer provavelmente de madrugada, que na manhã era para a gente ir lá. Então, pergunta se eu dormi muito bem, eu não fiquei na hora ali eu só virei e falei: "Eu preciso descansar", eu lembrava que as mães falavam para mim assim: "Dorme muito, porque depois você não vai conseguir dormir". Então eu falei: "Quer saber, eu vou dormir", e eu consegui. Aí no dia seguinte fomos lá, o meu momento de pânico foi quando a gente chegou no hospital, que eu não saía do carro e dei uma travada ali por uns minutos,
e fiquei pensando, o que que eu faço agora? Aí, se essa criança, sabe aquela coisa, se essa criança não gosta de mim, e se o recém-nascido mal abriu o olho, eu já estava com essa preocupação, né, gente? E agora? Ela pode desistir? Ah, Ela pode desistir, também é bem lembrado, Érica, também tinha essa tensão no ar, porque a princípio imagino. ela tinha falado que, então assim, a mãe biológica tem até 30 dias para desistir da adoção, 30 dias. Depois de 30 dias ela tem que assinar um papel e passa a guarda para a agência. Aí a agência tem a guarda por mais alguns meses, até que a assistente social vai acompanhando e depois de 4 meses, alguma coisa assim, 3, 4 meses, aí ela passa a guarda definitiva para os pais adotivos. Então, o nosso perrengue foi assim também já na hora que nasceu, porque ela tinha falado que não queria ver a criança. A mãe biológica falou, a Luísa falou, não quero ver o Lucas. Aliás, não sabia nem o nome, né? Ela não quero ver a criança. E a gente, tá bom, melhor, né? Melhor que ela nem veja, nem pega vínculo nenhum ali. Só que no dia ela decidiu ver. Ela queria ver e queria tirar umas fotos com o fotógrafo. E a gente esperando no carro, tirar fotos com o fotógrafo, com a criança, com o Lucas ali. Eu assim, entrando, né? Falei, não, calma, o que tiver que ser, vai ser, né? E aí, mas enfim, ela tirou a foto, aí depois ela já teve alta e foi embora. E aí só depois que ela foi embora que nós pudemos entrar no hospital. E aí o Lucas estava lá, gente, no bercinho, um bercinho transparente, já numa salinha, não estava no berçário, ele ficou numa salinha e nós já fomos lá e passamos o dia inteiro naquela salinha. E assim, foi coisa doida, assim, eu e meu marido andando em volta do bercinho sem saber o que fazer, andando em volta, assim. A enfermeira virou, tá tudo isso no meu livro, gente. A enfermeira virou, no livro que depois eu vou falar. A enfermeira virou e falou assim, pode segurar, é seu filho. Aí que eu falei, é meu, né? Aí quando ela nem tinha terminado de falar, eu já agarrei o Lucas e já peguei no colo. E eu tinha pânico de segurar a criança no colo, eu achava que eu ia derrubar a criança no colo. Mas quando é seu, vem um negócio que eles falam que nasce a mãe, né? Quando a criança nasce a mãe junto, né? Mesmo não sendo mãe biológica, gente, nasce a mãe mesmo. Eu fui ali, ó, com o instinto, peguei e segurei no colo. E ele virava o pescocinho, olhando a gente. É incrível, incrível como a criança também já sente que é o pai e a mãe. É incrível, incrível. Não dá para explicar isso. Enfim, essa é a nossa história. E aí, desde esse primeiro dia, no dia seguinte, nós já fomos buscar o Lucas no hospital e ele já ficou com a gente desde então. Passamos um perrengue quando ela quase mudou de ideia nesse primeiro mês. E aí, mas isso aí, a gente conseguiu não mudar de ideia porque ela não queria criança de qualquer maneira, mas ela queria trocar de pais adotivos, porque ela queria dar um nome que eu falei, meu Deus do céu, esse nome não sei o quê, e aí eu aceito um nome que você dê, mas vamos conversar, e enfim. E ela não tinha direito legal de escolher o nome, era uma coisa que eu estava deixando ela escolher. Mas, enfim, aí ela ficou brava e falou: "Eu vou trocar de pais adotivos". E aí a gente ficou com aperto, porque ela tinha esse direito até então, né. Então foi esse o perrenguinho aí, perrenguinho não, perrengaço, foi o maior perrengue da minha vida. E depois foi só alegria, gente, só alegria, não tenho, o que falar. Lógico, só alegria, assim, filho é um desafio, né. Eu acho que adotivo ou biológico é uma mudança na vida, mas, é aquilo, é tão bom, né. Quem já tem sabe, né. Esse não querer contato dela impactou em alguma coisa na vida do seu filho? Ou
Eu não sei se, eu não sei como seria se ele a conhecesse. Acho que talvez seria mais claro na cabeça dele, né? Talvez fazer dar imagem, né, dar cara a um nome. Mas assim, Érica, eu tento deixar sempre claro para ele desde o começo que e assim, como é que você fala quando a criança tem meses de idade, né? Como é que você fala sobre a adoção quando a criança é recém-nascida? E eu já tinha essa coisa em mim, eu tenho que falar desde o começo, porque tem que ser uma coisa que vai ser orgânica para ele, né? Ele não vai ficar, tem que crescer junto com ele esse conceito de que essa informação de que ele foi adotado. E aí veio a ideia vou buscar livros na biblioteca, eu quero passar através dos livros, porque é uma maneira leve, né? Você lê a historinha e já vai entrando na cabeça da criança. E é mais fácil você contar uma historinha do que você contar a sua historinha. Eu não sabia ainda como contar a nossa história para ele. Porque tem aquela coisa, né, gente? Para o pai, eu acho que talvez seja mais fácil, porque ele não teve a coisa da gestação. Mas para a mãe adotiva, você fica assim: como é que eu vou explicar a coisa da barriga para a criança, né? A minha barriga não funciona? O que eu vou falar, né? E aí, o livro, eu acho que é uma forma simples de ilustrar isso. E eu não achava um livro interessante para contar para o Lucas, e só um livro. De todas as que eu fui em várias bibliotecas, eu só achei um livro, eu contava sempre o mesmo livro. E aí eu falava, ainda vou escrever um livro para contar a nossa história, porque não é possível que as bibliotecas não tenham histórias boas de livros de adoção. E eu acho que todos os pais podiam escrever histórias de adoção, porque a gente ia ter um monte de livros de adoção espalhados por aí. Agora, o que eu acho que está claro na cabeça do Lucas, independente dele conhecer a mãe ou não, Érica. Agora, ele perguntou, e às vezes ele ainda pergunta, porque criança pergunta a mesma coisa várias vezes, independente do assunto qual seja, né? Para gravar na memória deles isso mesmo, né? E tem um assunto interessante que teve um dia que ele falou na escola que ele tinha duas mães. É engraçado isso, porque a professora sabia. Em algum outro momento eu já tinha contado isso para ela, que ele tinha sido adotado. E ele foi e falou assim: eu tenho duas mães. Aí uma das crianças falou assim: você é duas mães igual as gêmeas, porque tinham duas meninas na escola que tinham duas mães casadas, duas mulheres, que eram mães das gêmeas. Aí eles falaram: duas mães que moram na mesma casa, casadas. Aí ele, não, eu tenho meu pai, mas é que eu tenho duas mães. Aí ele ficou meio complicado para ele explicar. Então, isso ele ainda é complicado para ele explicar. Aí a professora explicou, né? Mas ele todo feliz que ele tem duas mães. Então, assim, ele trata com orgulho disso. Ele vê com orgulho, eu sou sortudo. E as crianças na escola falam: nossa, Lucas, você tem muita sorte, duas mães, como é que pode isso? Então, assim, acho que ficou de um jeito tão tranquilo para ele isso, mesmo ele não conhecendo a Luíse, que tudo bem, entendeu? Assim, que até é positivo, ele acha. E as crianças, e quando a gente passa isso para as crianças, é isso que é interessante. O livro, por isso que eu sou super fã desse livro, de livros de adoção para as crianças, porque quando as crianças, desde pequenininho, entendem sobre a adoção, elas não criam tabu. Percebe? Elas não ficam nessa coisa de, ai, nossa, o pai adotivo e a mãe adotiva, nossa, são pessoas muito boas, né? Porque estão fazendo a caridade, estão fazendo bem, né? Ou, eu sou super contra isso. A gente não está fazendo bem nenhum, está fazendo bem pra gente, não é? Fala a verdade, a gente está fazendo bem pra gente. Então, assim, quando alguém fala, um dia uma pessoa falou assim pra mim, nossa, seu filho ele, ele tem muita sorte, né, de vocês terem. Eu falei, não, eu que tenho sorte dele na minha vida, né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, divulga isso, eu acho que os adultos entendem. E as crianças mais ainda. Então, às vezes os adultos não entendem muito bem, mas depois pega. Mas as crianças já entendem de primeiro. E elas crescem achando que é super normal uma família crescer através da adoção.
né? Então, acho que isso, e a gente tem que começar com as crianças, né? Então assim, o escrever o livro não foi com um fundamento financeiro por trás. Eu quero fazer dinheiro, porque já aviso para vocês também, escrever livro não dá dinheiro, a não ser que seja um best-seller, né? Então, assim, foi investimento meu para ter esse livro, porque eu acho que é uma maneira de deixar um legado, é uma maneira de fazer a minha parte, eu me sinto, assim, na obrigação, na responsabilidade de espalhar, e espalhar o assunto adoção e quebrar esse tabu, né? E as crianças, gente, as crianças levam com muita naturalidade. Não existe, assim, preconceito. O Lucas foi adotado. Não existe. Não existe. Então, é bem legal isso. Acho que está super bem resolvido na cabeça dele. Talvez mais até do que na minha, né? Que às vezes a gente fica, né? A criança fez isso porque não é biológico meu, né? Acontece uma vez ou outra, uma neurinha, né? Há crianças que não tem, gente, nada disso. Nada disso. Bom, então deixa eu ver se eu queria mais falar alguma coisa, ou vocês têm perguntas? Adriana, fala um pouquinho de como que é montado o book. Como você montou? O book, eles passam todas as regrinhas, quantas páginas mais ou menos tem que ter, aí você vai pondo as fotos e vai falando da sua família, né? Então, como que a gente se conheceu, né, o casal, né, onde a gente morava, como é que era, porque o que acontece? O perfil que a maioria das mães biológicas escolhe lá no Canadá, estatisticamente falando, elas escolhem aquelas pessoas que certas profissões têm mais chance, né? Então, por exemplo, um enfermeiro, um médico, um assistente social, um professor, uma professora, né? Um bombeiro, uma bombeira, tem mais chance, porque são pessoas da área da saúde ou da educação, e aí a mãe biológica sente que a criança vai estar segura ali, né? Então, eu e meu marido, os dois da área de tecnologia. Aí a gente falava, vai demorar isso aqui. Que tecnologia, tem muita mãe que nem entende o que é isso, né? Vai falar assim, eles são super nerds, não vou passar meu filho para essa família não, né? Então a gente já tinha isso. Aí a gente falava assim, a gente está no Canadá, é do Brasil, né? Então assim, imagina, do mesmo jeito que nós decidimos não adotar uma criança que já tinha alguns anos e que moravam no Canadá, por conta dessa diferença cultural, percebe? A mesma coisa acontece o contrário, a mãe biológica vai falar assim, mas e a cultura deles, eu nem sei direito como é que é, eu vou passar meu filho para esses dois, né? Como que essa mãe escolheu a gente? Por quê? Porque, segundo ela, o pai, que a gente nunca ficou sabendo quem era, nem nome, nem nada, o pai era da Guatemala. Então, ela pensou assim, Guatemala fala espanhol, Brasil fala português, é latino, eles são todos latinos, vai o Lucas para essa família. Então, foi assim que a gente conseguiu que ela nos escolhesse, entende? Então, assim, existe a questão cultural, não é? Imagina que você é uma mãe biológica, você é uma mãe, está grávida, aí você vai passar seu filho para alguém. Aí você vai escolher alguém que é da sua cultura ou você vai escolher alguém de uma cultura que você nem sabe como é que funciona, né? É natural isso. Então, a gente tinha chance bem, assim, eu acho que uma chance pequena. E acontece quando, né, quando tem que ser, esse rapaz da Guatemala que veio passar férias, conheceu essa garota do Canadá, né, tiveram uma noite muito romântica e o Lucas nasceu dali. Então, ela escolheu a gente por conta dessa similaridade, né? Mas o book, voltando para a sua pergunta do book, é isso, são fotos, historinha da família, coisas para ela saber um pouquinho da gente. Tem um X de páginas, tem
tem um formato que eles recomendam, tanto que chegou uma hora, a gente já estava 1 ano e alguma coisa na fila, aí a agência falou assim, eu sugiro que vocês renovem o book de vocês, façam alguma coisa mais, mais atrativa. Aí a gente pegou nosso sobrinho que morava lá também, e falou, vamos tirar umas fotos aí, vamos fazer um book aí mais profissional o negócio, vamos fazer mais colorido, chamar mais atenção. E a gente foi e dar uma renovada no nosso book. Mas é isso, é uma maneira da mãe biológica saber um pouco mais da família, né? É isso. Ó, a Rebeca está perguntando aqui se você pode falar um pouco mais sobre a falta de boas histórias infantis sobre a adoção. Então, o que eu via muito era assim, olha, Rebeca, era muito historinha sobre adoção com animais, né? O coelhinho, é o cachorrinho que adota o coelhinho, que adota, não sei, animais, e é isso para mim, eu sei que a criança, ela precisa dessa coisa dos animais, para coisa lúdica e tal, mas para mim, eu queria ver gente ali no livro, entendeu? Falar adoção de pessoas, era isso que eu queria ver. Então, a parte de, o que eu encontrava era muito dos animais, e isso não era uma coisa que eu queria seguir, ou então eu achava livros muito técnicos, né, que fala assim, explica o que é adoção, que uma criança de meses não precisa saber, né, vou falar da agência de adoção, vou falar não sei do que da adoção, também não funcionava para mim, e o outro era assim, quando eu acho que faltava amor, era o escritor ou a escritora que falava sobre adoção, mas acho que não tinha vivenciado aquilo. Então, por exemplo, falava assim, falando para o filho, você precisava de uma casa, e eu precisava aumentar minha família, uma coisa assim, né? Assim, eu já fechava o livro, já devolvia para a biblioteca. Eu falava, gente, isso não é assim que eu vou falar para uma criança, você precisa de uma casa? A criança precisa de amor, não precisa de uma casa, né? A criança dorme e mora onde quiser, né? Não é, você não adota para dar uma casa para a criança, você adota para dar uma família para a criança, para dar amor para a criança, né? Então então eu era muito crítica com essa coisa do que eu vou falar para o meu filho sobre adoção. Então, é nesse sentido que eu nunca achei livros interessantes, né? Não sei o que vocês acham. Vocês têm achado? Vocês têm procurado? Têm achado alguns livros bons? Coloca aqui que eu vou ler. Eu acho super válido a gente partilhar realmente se existirem livros que a gente recomenda. Torço para que existam muitos livros sobre adoção. Ó, a Que Thelma está façam. perguntando aqui se o seu livro já foi lançado. Ele foi. Eu fiz de forma independente na Amazon. Então, no Brasil, ele está só no formato eletrônico, no formato e-book. E aqui na Europa e nos Estados Unidos e Canadá, ele já tem formato papel. É pela Amazon. Mas eu já vou contar para vocês que eu estou em contato com uma editora aí no Brasil e vai sair, provavelmente até o fim do ano, o formato papel através de uma editora. Por enquanto é e-book que vocês têm. Eu sei, eu gosto também de papel, gente. Mas é o que tem aí de disponibilidade da Amazon, não sei por que ela não faz papel no Brasil. Ó, a Cláudia está perguntando aqui se a documentação da adoção definitiva demorou. A adoção Acho que definitiva 4 demorou. meses, né? 4 meses o papel já estava no nosso nome. Foi. Porque eu lembro que eu fui para o Brasil, o Lucas tinha 5 meses, ele já era nosso, já estava não lembro se estava com o nosso nome já, e certidão, essas coisas acho que não sai, mas já estava, a guarda já era nossa. Você Definitiva. tem o seu livro aí pertinho para mostrar para nós? Eu tenho ele em PDF, se vocês quiserem eu abro e partilho aqui. Querem que eu mostre? Por favor. Como é que vamos fazer aqui? Deixa eu pegar o PDF. Onde que eu partilho aqui? Partilhar, achei. Eu acho que vocês têm que me liberar.
tá falando que não tá liberado. Quem que é? A Cláudia que tem que me liberar? Uhum. Sim, já libera aqui. Tá, obrigada, Cláudia. Ó, a Liberei. Andrea fez outra pergunta aqui. Tá, Você pode obrigada, dar um Cláudia. exemplo de quando rola a neura de algo ter relação com o fato de seu filho ser adotivo? Ah, tenho exemplos assim, às vezes ele vem e me abraça e fala assim, mamãe, eu queria estar dentro da sua barriga. Aí eu fico assim, gente, será que é porque ele não teve essa experiência de estar dentro da minha barriga? Ou será que é porque ele simplesmente quer um carinho, quer um colinho? Então tem essas coisas, né? Eu sou uma pessoa muito mental, né? E aí eu já levo para reflexão, falo, será que é isso? Aí eu dou colinho, né? Eu já acolho, né? Esse tipo de coisa, é um exemplo, né? Ou qualquer birra, né? Tipo, a criança tem fase de fala assim, eu não gosto de você, né? O meu tá nessa fase, se você não dá eu não gosto de dar videogame para ele. Ele não tem videogame, mas joguinho, assim, ou TV, eu limito o tempo de TV. Então, se ele fica bravo com isso, é natural que a criança não sabe falar, né? Não sabe se expressar de um jeito que um adulto sabe. Então, ele fala assim, eu não gosto de você. Aí você para e fala assim, nossa, será que ele falaria se eu fosse a biológica, né? Então tem esse momentinho de fraqueza nossa, né? De vulnerabilidade, né? De insegurança. É super natural e tudo bem. É só aceitar. O que eu faço? Eu aceito esse momento e falo assim, será? Ai, Adriana, que bobeira sua. Para. Foi só um comentário. Daqui a pouco ele tá me dando um beijo e abraço e eu falo, você falou que não gostava da mamãe? Eu falei? Mamãe, dá um abraço e beijo. Aí você fala, ai, gente, que uma bobeira isso. Esse tipo de insegurança que talvez a mãe biológica tenha, né? Só que ela não vai levar para o lado da adoção, ela vai falar assim, meu filho não me ama? Eu acho que isso é uma coisa de todas as mães, de querer, de ter essa coisa de, será que ele me ama? Né? A Edi pode, de repente, falar, porque ela tem os dois, né, Edi? Tem os biológicos e o adotivo. Essa insegurança é geral, não é? É sim, eu sinto dos dois lados, achava que era uma falha, né? Ai, errei, não estou cuidando, ai, não dou amor suficiente, né? Ai, eu queria morar com a minha tia, lá na minha tia que é melhor, ai, que dor no coração, né? E a Vitória fala a mesma coisa, as mesmas coisas que eles falavam, ela fala. Só que daí agora ela generaliza, né? Vocês não gostam de mim. E daí se eu falo não, ela vai tentar, né? Com o pai ou com o irmão, e aí todo mundo fala não, daí porque a gente também tem um pacto, né? Não pode um ficar facilitando muito, né? Aí ela fala, eu não gosto de ninguém nessa casa, é que ninguém gosta. Aí quando ela reverbera, né? Ninguém gosta de mim, né? Então daí a gente acha que ela, porque fala não, é porque não gosta dela. Daí a gente vai e explica, não é por isso, é que precisa aprender, né? Mas que a gente fica com o coração na mão sempre, assim, é uma dor mesmo, né? Ouvir eu não gosto de você, né? Independente, né? De quem Não seja, é? de quem seja. Não é? E tem coisas que a gente fala assim, quando a gente não é mãe, né? A gente fala assim, eu não acredito que essa criança falou isso. Eu daria um tapa na boca. Eu pensava assim, gente. Eu daria um tapa na boca se fala que não gosta de mim. Agora você ouve e fala assim, ai, filho, dói, mas você não faz nada, né? Vai fazer o quê? E eu não faço nada. Eu tento abstrair. Porque daqui a pouco eles estão beijando e acabou, e esqueceram o que falaram. Eles não sentem isso, né? Eles estão com raiva, aí eles só falam isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se A tiverem Selma está perguntas. perguntando aqui, Adriana, se você pensa em outra adoção, se sim, onde?
Selma, eu penso, mas assim, não é uma coisa que eu penso fortemente, porque o meu marido já falou assim para mim que ele não quer mais. Ele até fala assim, ó, se você quiser outra criança, agora você arruma um outro marido. Fala, porque eu já estou muito feliz com o Lucas, para mim tá mais que suficiente. Então é uma coisa que eu teria que ou arrumar um outro marido, ou convencer o meu marido a ter um segundo filho. E eu acho que demoraria muito, assim, eu acho que eu não estou num momento da minha vida para eu começar esse processo de novo. Que agora eu estou num momento que eu estou focando muito na minha carreira, uma nova carreira. Eu sou de tecnologia e agora eu estou focando em, em ajudar mães, né? Então, assim, eu que estou com vários projetos aí na cabeça, indo para o papel. Então, assim, eu acho que um outro filho não faria parte agora da minha vida. Só que assim, quando eu vejo bebezinho novo, quando eu vejo foto do Lucas pequenininho, me dá realmente aquela vontade de ter mais um. Então assim, se um dia, eu falo assim, que se um dia a mãe biológica do Lucas engravidar de novo e falar assim, olha, eu quero que, né, essa criança fique com o irmão, eu vou amanhã buscar a criança e aí eu convenço meu marido que a gente consegue cuidar de dois. Então, mas assim, entrar no processo, passar por todos esses anos e papapá, não tenho, assim, eu tenho 47 anos, aí eu vou falar para você, acho que a minha chance, o tempo, e a criança chegaria, eu teria mais de 50, ou talvez, assim, eu já passei por toda essa ansiedade, eu acho que eu não queria passar agora por isso, de novo. É um outro O, momento da minha vida. o Lucas pede irmão? Ou já pediu? O Lucas pede, irmão. O Lucas pede, irmão. E aí a gente tem uma cachorrinha, eu faço a compensação com a cachorrinha, ou então eu fico arrumando amiguinho aqui e ali para brincar com ele, para não ter isso. E aí é o que é, né? Eu sei que ele gostaria muito, mas não. Porque imagina, não sei quanto tempo leva, né? Aqui em Portugal, então eu nem fui pesquisar como é que é isso. Mas assim, passa pela minha cabeça assim, Selma, né, que perguntou? Passa, até tinha uma criança na classe do Lucas que era de um orfanato daqui, que a escolinha dele tinha bolsas para orfanato. E tinha uma menina na escolinha que era. E essa menina, gente, ela olhava para mim de um jeito e segurava na minha mão e andava comigo. E eu não sabia nada da história dela. Eu falava, ai, que linda, olha ela, que carinhosa e não sei o que. Aí depois eu falei, quem é ela? Aí a professora me explicou que ela tinha pai e mãe biológico que tinha sido, né, tinham tirado ela dos pais, enfim, por questões lá que eu não sei, e ela estava nessa casa de apoio. E aí eu começou a me dar uma coisa, eu falei assim, gente, de repente essa menina é para ser minha, né? Eu vou adotar essa menina. E aí eu falo, Fernando, eu conheci essa menina. Ele, epa. Mas aí não, depois eu fui falar com a professora falou, não, os avós vão cuidar, e a intenção é que a mãe e o pai realmente se reabilitem e fiquem, né, se recuperem e fiquem com a criança. Aí eu desencantei, né? Mas assim, vira e mexe passa pela minha cabeça assim, Selma. Mas a gente não sabe o que é o futuro, né? Ativamente eu não estou procurando, não. Pode compartilhar, Adriana. Posso? Vamos lá. Vocês estão vendo? Ainda não. Não. Estão vendo agora? Sim. Então, gente, essa é a capa. A ilustração foi feita pela prima do meu marido, Patrícia Foger. Ela é designer gráfica, ela nunca tinha feito esse tipo de trabalho, ela fez lindamente. Só recebo elogios dessas ilustrações. Aqui, ó, eu queria partilhar com vocês essa parte. Quando a gente fala em entrega legal, essa honra e essa gratidão à mãe biológica é uma coisa que
que eu tenho para mim para sempre. E no que eu puder ajudar a divulgar a entrega legal e participar disso, porque eu acho que a entrega legal é uma chance do Brasil ter um novo rumo, né, porque a gente não vai ver isso hoje, a gente não vai ver isso daqui 1, 2, 3 anos, a gente vai ver isso daqui 10, 15, 20, 30 anos, porque aí a gente vai ver menos crianças, jogadas por aí ou mortas por aí, e a gente vai ver mais pais adotivos com as crianças mais cedo, né. Então, assim, no que eu puder realmente participar e divulgar, eu tô dentro desse movimento. Por isso que eu tô aqui com vocês hoje, que eu acho que isso já funciona em outros países, funciona de outras maneiras, tem agência, tudo bem, tem agência, mas o Brasil vai do jeito que é como tá, e depois vai desenvolvendo também para o que tiver que ser. Agora um passo importante que eu tô entendendo, eu não sabia, agradeço a Edi que me trouxe essa informação da questão da entrega legal. Então isso é um grande passo e precisa ser divulgado, precisa ser falado. Serviço é trabalho de formiguinha mesmo, começa conosco, né. Mas não só de formiguinha, eu acho que dá para dar um passo também além e tentar uma divulgação maior. Então aqui eu agradeço a Luíse, né, porque sem ela eu não teria essa história para contar hoje para vocês. E é um gesto de amor, porque a pessoa ela podia abortar, né, ela podia o que pode acontecer no Brasil como o aborto é ilegal também, a pessoa pode perder a própria vida fazendo isso, né. E ela podia fazer o que algumas no desespero fazem, né, que é tirar a vida da criança. Eh, não, então imagina, a mãe fica com a criança por 9 meses, né, e depois ela, num gesto de amor, ela passa essa criança para uma outra família cuidar. Então assim, eu acho que essas mulheres têm que ser vistas como anjos nas nossas vidas e não com crítica, com julgamento, eh, e que muitas vezes é das próprias mulheres essa crítica, né, porque a gente se cobra demais e a gente, sem pensar, acaba cobrando e julgando outras mulheres também. Então, quando isso mudar, as mulheres que estiverem nessa situação de estarem grávidas e não saberem se ser mãe é o caminho certo para elas, elas vão partir para a entrega legal. E isso vai proporcionar para a criança, a chance de ter uma família que funcione, né, e de ter uma chance maior na vida, né, porque quem falou que toda mulher nasceu para ser mãe? Quem falou? A mulher tem o direito de não querer ser mãe, né, e tá tudo bem. E se ela engravidou porque sem querer, ela tem o direito de de passar essa criança para uma família que está esperando muito e com muito amor para dar. Então eu acho que é um caminho muito lindo essa entrega legal, gente. Então aqui, essa foi a minha dedicatória. O Lucas nasceu numa manhã de domingo e essa música do Alceu Valença é a música que eu tenho, eh, como a música do Lucas. E aí eu vou mostrar para vocês algumas fotinhos aqui, a Luna é a nossa cachorrinha. Eu quero ir para essa página aqui com vocês. Eh, aqui é a Luíse, eu sei que ela tem cabelos, ruivos, então, o desenho é mais eu nunca vi, então eu não sei. Mas, essa aqui é uma coisa que eu acho que é uma ilustração que vocês devem estar bem acostumados, né, e já devem sentir bastante esse sentimento, né, de as crianças nascem aqui e ali, cadê o meu, não é? Principalmente para quem não tem ainda, né, é uma dor. Eh E aí foi uma forma lúdica essa questão das cegonhas e até é um aviso já, as crianças perguntam sobre a cegonha, tá. E aqui é de propósito que eu fiz, tá, para também quebrar um tabu.
para os pais explicarem para as crianças que não existem cegonhas, se eles quiserem explicar. Eu já expliquei para o meu, e cada um explica do jeito que quer. Se quiser seguir também na linha da cegonha, segue. Cada um sabe como educar seu filho. Mas esse aqui é o exemplo de entrega legal. Na verdade, nós nunca nos conhecemos, tá? É só a ilustração aqui na história, porque eu não vou explicar para a criança que, numa história infantil, que existiu uma adoção fechada, né? Então, fica aqui, aqui é mais um desejo que eu tinha de ter conhecido a Luísa e ter tido esse encontro. Então, ficou algo ilustrativo, mas é assim que eu quero passar no livro para as crianças. Então é isso, gente. Bom, tem mais fotos aqui. Aqui a titia foi do Brasil lá para o Canadá e voltou, e o Lucas acabou não conhecendo o Lucas, que ele demorou para nascer, como eu disse para vocês. Aqui, realmente isso aconteceu, gente. Na sexta-feira, a neve caiu e o Lucas nasceu, e no sábado eles avisaram que ele ia nascer. Não, mentira, no sábado a neve caiu e no sábado à noite eles avisaram que ele ia nascer. E aí nós fomos na maternidade buscá-lo. Estava um dia assim mesmo, todo branquinho. E aqui é ele, esse momento do berço que eu falei, ele realmente abriu os olhinhos e ficou seguindo a gente. Quando eu falo, as pessoas falam: "Imagina, recém-nascido não faz isso, mexe o pescoço e abre o olho, não sei o quê", eu falei: "Foi, foi, foi". Só se tá na minha imaginação, mas eu vi isso, gente. E aí tem umas coisinhas, o sobrinho estava lá, isso realmente aconteceu, a gente ficou exausto, porque olha, é uma energia, né, você fica o tempo todo ali com a criança. E essa aqui é a Luninha, nossa cachorrinha, e aqui somos nós, felizes e aprendendo muito com o Lucas. É esse aqui o livrinho, gente. O que vocês acharam? Gostaram? É lindo demais. É isso aí. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu não vejo as perguntas aqui. Tá todo mundo parabéns, que lindo, que legal. Obrigada, gente, obrigada. Então agora o livro vai ser lançado pela editora, acho que editora Flamingo. Estou em conversa com eles essa semana. Leva alguns meses, acho que uns 4 meses para sair, mas aí eu aviso vocês também, para quem não quiser, se alguém quiser o digital tem disponível, se não o livro é depois lá. E aí a gente combina, gente, alguma coisa. Eu vou para o Brasil no fim do ano, a gente faz uma reunião, divulga essa questão da adoção e vamos seguir em frente, divulgando a entrega legal. No que eu puder ajudar, Érica, Edi, Cláudia, que vocês tiverem de ideias, o que vocês acharem que querem discutir ideias sobre como divulgar. Eu estou longe do Brasil já há 12 anos, mas ideias são sempre bem-vindas, né? Quanto tempo eu levei para escrever? Eu estou vendo as mensagens agora aqui. Olha, Adriano, eu vou te falar uma coisa. Eu escrevi, quando eu falei eu vou escrever, eu escrevi em provavelmente umas 2 semanas. Eu tinha já o livro praticamente pronto. Depois foi só aquela coisa do perfeccionismo de virginiana, pedir para uma portuguesa revisar, uma brasileira revisar, porque aí eu ficava querendo ter os dois lados. Pedir para a irmã revisar, porque a irmã é psicanalista, aí você fala assim, não, vamos pensar na parte emocional da criança, o que vai, essa palavra tá boa aqui, não tá, mas assim, há o esqueleto e quase que ele pronto já em 2 semanas. E aí, assim, eu falo para você, uma dica, se alguém quiser escrever, marca um horário, fala assim, eu vou escrever todo dia por 15 minutos.
E aí garanta que naquele dia você escreveu 15 minutos do projeto que você tiver. É um livro, é um texto, o que for, o que você quiser escrever, o hábito da escrita, né? Marca 15 minutinhos, porque às vezes a gente fala meia hora, é muito, não dá tempo e desanima. 15 minutinhos, todo mundo tem 15 minutinhos. Todo mundo tem. Não adianta falar que não tem, tem 15 minutinhos, todo mundo tem. Né? Às vezes a gente fica no WhatsApp meia hora e não percebeu, né? Ou no Insta, aquela coisa. Então, 15 minutinhos todo mundo tem. Então, se quer gerar foi ali que eu escrevi, Adriano. Foi assim, quando eu criei esse hábito, essa rotina de diariamente escrever, e não importa o que, não vou ficar me julgando, vou escrever, foi ali que saiu. Mas assim, a gente tem que estar com a coragem, a certeza dentro da gente, né? Porque se a gente tem aquela coisa de, ai, não sei, ai, será que eu sou boa para escrever? Nunca tinha escrito nada, gente. Então, assim, quando a gente escreve com o coração, a gente ganha uma força superior, né? Uma coisa a mais ali, que aí dá aquela motivação, aquela certeza de que é aquele o caminho. Você não sabe como funciona aí em Portugal, né? A adoção, né? A adoção, eu não sei, Érica. Eu acredito eu imagino que seja muito parecido com o Brasil. Por quê? Porque aqui tem também essa coisa da família, é muito forte, né? Família, o sangue, né? Aquela coisa. Então, eu imagino que essa demora de ficar procurando família, né? Os laços sanguíneos por tempo, eu acredito que demore também. No Canadá também tem isso, tá? Só não é, talvez seja mais rápido, mas eu acho que isso é uma coisa mundial, buscar primeiro os avós, os tios, os primos, aquela coisa da família, o laço sanguíneo. É só uma questão de quanto que demora em cada país, né? O quanto que tem de recurso, né, de financeiro e de pessoas, né? Se não tem recurso financeiro, não vai ter pessoas para fazer esse trabalho, não vai ter, né? E a burocracia da justiça. Aqui também é tudo muito burocrático, é tudo muito, as leis são muito antigas. Então eu imagino que seja parecido com o do Brasil, mas eu não sei. Adriano, você é youtuber, como é que é? O que é isso? Quaiteiro? O que é? Eu não entendo essas coisas, Adriano. Youtuber, blogueiro, entendi. Eu agradeço. Vamos divulgar o livro. Depois me acha lá no Insta, a gente já começa a conversar. Tá bem. Tirar uma foto aqui do seu e-mail. Obrigada, Adriano. Alguém tem uma pergunta, gente? Pode abrir, Antônio. Oi, boa noite. Adriana, Boa noite. a mãe do Lucas, ela tinha a opção de entregar ele mais velho ou tinha que ser nessa idade, recém-nascido? Aí me surgiu justamente essa dúvida quando você estava falando, né? Qual seria o limite para a família biológica disponibilizar essa criança para adoção lá no Canadá, caso você saiba? Boa pergunta. Eu estou pensando aqui, quando você está falando, Quando vocês tomaram a decisão, né, de ter o filho, né? Vocês imaginaram uma criança recém-nascida como o Lucas, ou vocês avaliaram ter uma criança mais velha também? Então, a primeira pergunta eu não sei te responder, tá? A segunda pergunta eu sei te responder. É assim, é interessante você falar isso, porque quando a gente chegou na agência de adoção, a gente falou assim, olha, a criança pode ter uns 4, 5 anos, tá ótimo, acho que até uma idade assim, tá maravilha, né? E aí a pessoa na agência falou sobre a adoção local para a gente, né, que era mais recém-nascido, e falou que dessa questão toda, se você tem essa criança mais cedo, aqueles 4 primeiros anos de vida da criança, eles são muito importantes na vida dela, e a gente não tinha essa noção. E quando ela explicou isso para a gente falou, bom, se eu tenho essa opção do recém-nascido, eu vou com o recém-nascido,
né? Mas a nossa primeira ideia, Antônio, nosso primeiro desejo era que a criança já tivesse uns 4, 5 anos. Até porque eu tinha também essa crença minha de que eu não sabia cuidar de criança, de que será que eu vou saber dar banho, será que eu vou... de repente já vem mais prontinho, né, com 4 anos, eu já vou saber lidar melhor com a criança. Então foi assim que nós chegamos, eu me lembro como se fosse hoje, essa conversa que nós tivemos com a coordenadora da agência. E aí ela, não, mas se você tem essa chance de recém-nascido, você vai acompanhar os primeiros dias da criança, e realmente é rico, qualquer momento que você tenha da criança é rico, né? Quanto mais cedo, melhor, né? Uhum. Mas se a criança vem na sua vida com 4, 5, 6 anos, 7 anos, não sei, eu acho que cada mãe e pai tem uma criança já que foi determinada, gente, lá em cima, ou em algum lugar que vai ser, porque é assim, imagino que vocês tenham isso, né, quando a gente morava no Brasil ainda, eu lembro que eu via crianças assim, eu ia para a Bahia, por exemplo, passar férias, e tinha sempre aquelas crianças andando pelas ruas, que lá, né, sol, calor, as pessoas andam e fica mais tranquilo, não fica grudado em pai e mãe, e eu falava, nossa, eu e meu marido, nossa, olha que lindinho, né? Já pensou se esse não tem mãe nem pai, a gente já adotaria, né? Olha, você acha que vai pegar a criança e levar para casa, né? A gente já tem aqueles momentinhos de surto, né? Lógico, a gente não fez nada, ficou só sonhando, né? E também, e aí a gente se identificava com a criança e falava assim, essa criança, eu consigo me ver sendo mãe dela, né? Mas ao mesmo tempo você tem um medinho, quando você vai num orfanato, você fica assim, pois será que se eu for no orfanato olhar, eu vou saber qual que é a minha criança? Como é que eu sei se eu vou pegar amor a essa criança ou não? Como é que a gente leva muito para o mental, né, Antônio? Mas eu acredito que quando a gente relaxa e fala, olha, vai ter que ser o que tiver que ser. Eu tenho uma amiga que é virginiana, é super mental igual eu, ela entrou na fila de adoção, ela tinha todas essas neuras e muito mais. A criança chegou para ela ficou anos na fila, quando ela estava viajando, a criança chegou, e chegou acho que recém-nascida, com alguns meses também, e você pergunta para ela hoje se ela na hora pensou se ela ia ter amor ou não ia ter amor pela criança, gente, isso não, na hora você não, na hora é o instinto ali, entendeu? A gente esquece o mental e vai só no emocional mesmo. Então são coisas que mas é natural a gente pensar, é natural a gente ter esses questionamentos, né? Mas depois que a criança está ali, falei para a Érica, né, Érica, o dia que a gente estava conversando, eu nem lembro que o Lucas foi adotado, nem lembro, eu só lembro quando a gente está conversando aqui o assunto adoção, mas no dia a dia eu não lembro, gente. A não ser aqueles momentinhos que eu falei, né, que bate a insegurança, aí você lembra, aí você aciona e vai dizer, mas isso é raro, nem lembro, eu acho que não faz diferença, não faz diferença. Uhum. Uma outra dúvida que me passou enquanto você falava nas suas colocações, aqui no Brasil a gente tem muito uma realidade da criança que é disponibilizada para adoção, né? Uma criança vulnerável, né? A gente sabe que é uma família biológica com certa vulnerabilidade, né? E tudo mais, as próprias questões sociais que envolvem aqui o Brasil, né? Uhum. No caso do Canadá, né? A gente vem logo na cabeça um dos países com melhor qualidade de vida do mundo, aquela coisa toda. E aí, quando você começou a falar, lá no início da nossa conversa, você falou que você adotou no Canadá, eu fiquei pensando, nossa, o que levaria uma mãe, né, canadense, né, que imagino que deve ter todo o apoio do Estado para criar o seu filho, né, disponibilizar essa criança para entrega legal, né? Imagino eu que não necessariamente por questões sociais, né, porque ela está com falta ou seja, porque ela está com falta de recurso, ou porque ela está desempregada, ou coisas dessa natureza, né? Eu não sei se você consegue comentar alguma coisa nesse sentido. E um outro ponto que me veio, agora que você explicando aí a questão da criança menor e aparentemente a agência ela não te disponibilizaria uma criança um pouco mais velha, me veio um outro ponto. Aqui no Brasil,
a gente tem percebido muito que a criança, antes dela ser disponibilizada para nós, né, os pais adotantes, ela fica no abrigo por um tempo, né, que é uma instituição aí pública, né, Uhum. ligada aí ao poder público brasileiro. Ela passa lá por um tempo, tem um processo, inclusive, bastante complexo aqui no Brasil, da destituição do poder familiar, e para depois ela ser disponibilizada aqui para adoção pelos pais, pelos pretendentes. Uhum. Imagino que no Canadá talvez não tenha essa instituição, ou seja, a criança ela sai da família biológica direto para a família adotante. Não sei se você tem alguma informação nesse sentido, você pode comentar alguma coisa para a gente também nisso. Antônio, é assim, a gente idealiza muito o mundo fora do Brasil, tá? Então, assim, existe pobreza no Canadá. O governo ajuda, mas o governo não ajuda tanto assim como você imagina, tá? Morar onde eu morava é um lugar muito caro. Então, assim, se você Desculpa, não qual era a tem cidade que você morava? Desculpa, qual era a cidade que você morava? em Vancouver. Tá. Então, assim, é um lugar muito caro, a pessoa tem que trabalhar muito para ter uma vida um pouco digna, entendeu? Então, assim, às vezes a gente idealiza, né? A gente fala assim, Estados Unidos é o melhor do mundo, o Canadá, não sei o quê. Estados Unidos tem muita pobreza, tem muita desigualdade, tem muito ódio lá dentro do país. Assim, tem muita coisa errada lá. Assim como no Canadá. O Canadá é um pouco diferente, tem menos gente, o governo realmente dá um suporte maior que os Estados Unidos, mas a gente faz um mundo de faz de contas que não é assim, né? Então, existe pobreza, existem mães solteiras que não conseguem pagar aluguel, que não conseguem dar conta do filho, né? No caso da Luísa, a mãe do Lucas, a mãe biológica do Lucas, ela não tinha condições de criar uma criança, a mãe dela não tinha condições de criar a criança, e ela também tinha os problemas dela, de problemas genéticos dela, né? Ela tem, a Luísa, ela tem dislexia, ela tem algumas coisas que ela tinha dificuldade para conseguir criar realmente uma criança, né? Emocionalmente falando. Então, existem essas coisas em todo lugar do mundo, né? Então, assim, a gente critica muito também o Brasil, né? Mas, assim, tem muita coisa boa quando você fala assim, a adoção é toda gratuita no Brasil. Então, vocês têm todo esse suporte do assistente social, não sei, do fórum, daquilo outro, vocês não pagam nada. Demora, mas não paga nada, né? Então, assim, tem que ver o lado bom também daí. Então, assim, tem muita droga no Canadá, então tem muita... Por que uma mãe daria um filho? Porque ela não tem dinheiro, porque ela não tem condições emocionais, porque ela não tem condições físicas de cuidar da criança, porque ela está muito envolvida com droga, porque ela teve uma noite com um cara, engravidou e não quer a criança, simplesmente não quer a criança, e não é o momento dela ser mãe. Ela marcou bobeira? Não se cuidou? Aconteceu? Com quem que não pode acontecer, né? Só que o que acontece? A mulher, ela gera o filho, o homem, ele vai embora, né? Muitos nem ficam sabendo o que aconteceu, né? Mas aí fica aquele com a mulher. A responsabilidade é dos dois, né? Que tiveram a noite de romance ali, vamos falar. Mas ficou com a mulher, né? A prova física ali do que aconteceu. Então, é aí que eu defendo a entrega legal, porque aí que ela não precisa, gente, não é o momento de ser mãe. Por que você vai fazer uma mãe ser mãe, uma mulher ser mãe, se ela não está preparada para ser? Gente, ser mãe é uma coisa mágica, mas é uma coisa que dá, que requer equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico. Você tem que querer muito ser mãe, né? Porque aí depois a mãe é mãe, mas é uma mãe, aquela mãe que não queria. A criança cresce com aquilo, né? Então, assim, é uma família que podia ter uma qualidade melhor.
de educação para o filho, de apoio, de suporte, e aí ela vai ser mãe só porque ela engravidou, não é? Claro. Então existe isso, Antônio, existe pobreza, existe muita droga pesada. Então eu tinha a crença de que quando eu estava no Canadá, eu falava assim, não, eu quero adotar no Brasil, porque aqui é muita droga. A mãe biológica vai ser cheia de droga, vai estar toda drogada aqui. E lá no Brasil, não. No Brasil, a mãe só dá o filho por causa que ela não tem dinheiro. Era a minha crença. Entendeu? Eu falava assim, dinheiro a gente trabalha, né? Assim, não tem uma coisa que vai passar para a criança. Pobreza não passa para a criança geneticamente, percebe? Então era essa a minha crença. Agora, o álcool, a droga, não sei o quê. Então eu tinha um preconceito de adotar no Canadá, porque eu falava assim, não, no Canadá a criança vai vir cheia de problema, gente. Agora no Brasil não, é só pobreza mesmo. Pobreza a gente resolve, né? Dá comida para a criança. Mas não é assim também, então eu também estava errada no meu pensamento, porque no Brasil também tem muita droga, tem no mundo inteiro, gente, né? Então, eu acho que, respondendo essa sua pergunta, o governo nem ajuda tanto assim, e existe pobreza, existe droga, existe motivos, existe aquela pessoa, aquela estudante que financeiramente está super bem, teve um caso assim, tá? Que depois que eu descobri que essa menina, a gente estava na lista para ela tinha escolhido a gente como um dos possíveis pais. Ela era, acho que japonesa ou chinesa, não sei, e ela foi estudar no Canadá. E aí ela engravidou, sem querer. E aí ela falou, vou ter a criança e passar a criança e voltar para o meu país sem criança. Ela é super jovem, estava estudando ainda. Foi um lapso ali, o engravidar, né? Aí depois eu não sei o que aconteceu, acho que a família falou, vem, a gente cria, e aquela coisa toda, e ela desistiu da adoção. Mas existe isso também, né? Gente, falta 4 minutinhos para a gente terminar. E eu queria fazer uma pergunta aqui da Rebeca, que vai falar aqui que você parece uma mãe muito tranquila. E se você pode dar umas dicas de maternidade leve. Eu acho que, olha, eu acho assim, acho que a idade traz um pouco disso, né? Assim, eu acho que se eu fosse mãe com 35, 30, eu não ia ser tão paciente, né? Mas eu acho que isso o tempo traz, né? E a vontade de ser mãe também. Então, acho que o que a gente tem que fazer é tentar se cobrar menos e se apoiar mais, né? Porque eu vejo que as mães são muito, elas se cobram tanto e isso não é efetivo, né? No final das contas, você não está tomando a melhor decisão quando você se cobra, porque fica pesado. Então, não sei, eu acho que ouvir o seu coração na hora de cuidar do seu filho, fazer o que você acha que tem que ser, e não ficar ouvindo o que as pessoas falam que tem que ser. Ou ficar, ai, filho, fica quieto que o outro vai falar alguma coisa. Deixa o filho falar, gente. Deixa o filho falar, deixa o filho fazer bagunça, deixa o outro pensar o que quiser. Assim, acho que quando a gente tem essa coisa de, nossa, eu sou mãe, olha meu filho, eu não sei, eu acho que isso transcende, entendeu? E aí você para de se pegar em coisinhas pequenas e curte o momento com o filho. Sabe essa coisa de regrinha? Eu tenho regrinha para TV, isso eu sou neurótica com TV. E telinha, essa coisa eu sou, mas de resto, às vezes quer tomar um sorvete, toma um sorvete, filho. Sabe, essa coisa não fica, não sei se existe receita. Tá ótimo. Quero agradecer a todos, a participação de todos, a presença de todos. Obrigada, Adriana, por esse momento. Saber da sua história e saber que em todo lugar tem dificuldade e no final vai dar tudo certo. É verdade. Né? É verdade, é confiar. A todos que estão esperando aí que logo encontrem seus filhos, né? A HAMO agradece a participação de todos e vamos ficar ligado aí nos próximos momentos aí, porque a HAMO tem sempre uma
live ou uma palestra ou até um post no Facebook, no Instagram, e tem sempre coisinha nova. E estudar nunca é demais, né? É verdade. Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, eu que agradeço. Boa Obrigada. noite. Obrigada a todos. Até mais. Boa noite. Tchau.